Limites. Uma palavra que incomoda, porque fala de controle, especialmente dos filhos. A cada nova geração, parece que se torna mais difícil colocar regras sobre eles. Por outro lado, os pais têm dificuldade e encaram isso como um grande desafio. Estaria havendo um conflito entre limites e autoridades? Este é o Comunhão Debate. Eu sou Lília Barros. E para conversarmos sobre esse tema limites, nós convidamos o pastor e psicólogo Leonardo Távora, do Rio de Janeiro, a psicopedagoga e psicanalista cristã Rose Siqueira, também do Rio de Janeiro, e a pastora e terapeuta Anelisa, do Espírito Santo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e sejam bem-vindos ao Debate Comunhão. Eu me dirijo agora, inicialmente, à doutora Rose Siqueira. Doutora, antigamente parecia muito mais fácil impor limites sobre os filhos. Bastava os pais olharem para eles ou dar uma ordem para serem obedecidos imediatamente. O que será que aconteceu? Em que momento se perdeu os limites sobre os filhos? É um prazer participar com vocês desse debate. Sou muito agradecida, sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês e de estar aqui agora, nesse momento. Antigamente, a educação era uma educação muito mais rígida, era uma educação que muitas vezes nós chamamos de castrada, porque quanto mais as pessoas entendiam que precisavam impor limites, também essas pessoas usavam de artes físicas, muitas delas, né? Não todas. Muitos pais olhavam apenas para o filho, para a filha, e as crianças e adolescentes sentiam medo. Medo não é respeito, é diferente. Então, muitas situações eram resolvidas na pancada. Então, educação era uma educação muito castrada. Então, o que acontece? Muitas vezes, os pais de atualmente até repetem essa. Dizem assim, eu amei e não morri. Sim, amei, mas ficou chocada. Então, as pancadas marcaram muita gente. E muitas ações repetiam ainda. Só que a educação que era antigamente, com o passar do tempo, essas pessoas eram inteiras. E graças a Deus que a educação pode, os limites podem ser dados e precisam ser dados. Porque faz da personalidade, da criação, tem que ser muito importante na criação de uma criança. Mas hoje, graças a Deus, as ações chegam com muito mais rapidez e muitas coisas agora sendo faladas, uma reeducação acontecendo. Então, a mãe do passado não é mais essa mãe de hoje. Mas esse limite ainda é muito importante, é necessário para a personalidade. Entendi, doutora. Pensando nessa sua fala, eu agora me dirijo ao pastor Leonardo Távora. Então, parece que a gente saiu de um extremo para o outro? Antes, os filhos tinham medo ou obedeciam por causa da pancadaria, né? Vamos chamar assim. Agora, hoje, não se tem mais limite nenhum. Então, como se impor limite para crianças impossíveis, já que hoje normalmente não se usa mais a palmada, né? A surra? Olá a todos, um prazer poder estar com vocês aqui. Nós poderíamos falar de pelo menos 3 classificações de pais nesta pós-modernidade, que seriam os pais permissivos,
os pais ainda existentes nesse tempo presente, os autoritários e os pais assertivos. Talvez o que nós temos percebido hoje é uma classificação de pais mais permissivos, porque é aquela geração dos pais que sofreram no passado e não querem ver os seus filhos sofrendo ou passando por aquilo que eles passaram outrora. Então, nós vamos observar pais que têm filhos que são eles que decidem quais são as atividades que acontecerão. Vamos ver pais, por exemplo, que cedem muitas vezes por medo de traumatizar os filhos, pais que simplesmente não suportam, por exemplo, ver o filho chorar, e o filho, percebendo essa dinâmica dos pais, conseguem então as coisas pela birra, pela manha. Então, essa permissividade, que também é um tanto quanto atingida ou influenciada por uma liberalidade, que talvez tenha contribuído para o aumento aí da delinquência, da desobediência e de tantas outras coisas que, pela essa permissividade, nós acabamos vendo na nossa sociedade. Houve, infelizmente, uma grande frouxidão na paternidade. A figura da masculinidade humana, ela foi, sobretudo, maculada, levando, então, por falta de referência, muitos filhos hoje se comportarem como se comportam. Como psicólogo clínico, no consultório eu atuo tentando orientar muito mais a mudança de comportamento dos pais do que necessariamente a mudança dos filhos. Então, sendo assim, com essa sua colocação, a gente pode dizer que os pais de hoje estão frustrados? E agora eu me dirijo à pastora e terapeuta Anelisa. Como ele disse, muitas vezes os filhos são aqueles que também colocam regras. Nesse caso, os pais devem segui-las para conseguir atender e serem obedecidos? Bom, a gente não pode generalizar, né? O mundo, a sociedade é muito complexa e os contextos são múltiplos. Então, dizer que hoje a gente não tem mais limites colocados, eu acho que é uma afirmação complexa de se fazer, né? Existem, sim, muitas famílias, muitos contextos onde os limites estão estabelecidos respeitosamente, e, inclusive, constrói-se novas formas de violência não necessária, né? Então, talvez o que a gente tenha que se perguntar, quando a gente fala de colocar limites, é o que são limites. Primeira coisa, o que são limites, né? A meu ver, limites são marcos orientativos para a vida. E o foco de qualquer colocação de limites é a proteção da vida da criança, da vida, da família, da vida em sociedade. Limites são marcos orientativos e protetores da vida. Então, um exemplo, na primeira infância, você tem que colocar certos limites na sua casa para a segurança, para a proteção da vida. Sem colocar proteção na tomada, sem colocar proteção nas quinas. Por quê? Porque a sua criança pode se machucar. Esse é um tipo de limite que a gente coloca. Depois a gente vai colocando limites nas convivências. A gente vai ensinando para o filho que não pode morder o coleguinha, que a boca foi feita para comer, para dar beijinho, que as mãos foram feitas para acariciar. Então, tudo isso são limites. Limites são marcos orientativos para a vida. Em algum momento, a gente confundiu o limite com violência, com punição, como a doutora Rose já mencionou, né? Confundimos limites com agressão, com castração. Então, acho que hoje nós temos uma geração que pergunta-se mais sobre como nós vamos oferecer os limites que são absolutamente necessários para não termos, como o colega falou, uma educação permissiva, mas como é que nós podemos colocar esses limites de forma respeitosa com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, sem que nós nos coloquemos como educadores autoritários e violentos, né? A meu ver, a violência nunca educa. A violência nunca protege, muito pelo contrário, a violência expõe, a violência fragiliza conexões que são absolutamente importantes na formação dos marcos de limite que nós queremos estabelecer na nossa família. Agora, voltando rapidamente àquela questão dos extremos, a gente não teria caído numa outra situação, num outro problema? Os pais estão com medo, os pais estão frustrados, sem saber o que fazer para impor limites.
Muitos até subornam, vocês concordam com isso? Subornam oferecendo algum tipo de recompensa. O que a senhora pensa sobre isso, doutora Rose? Olha, eu não vejo assim dessa forma, não. Eu, assim, atendo muitas crianças e adolescentes no meu consultório, e sempre que a gente atende uma criança ou adolescente, o problema, uma criança é apresentada como problema, o problema, na verdade, são os pais, né? Aí eu chamo os pais para conversar e tal, mas eu não tenho percebido, assim, na maioria das vezes, esse medo dos pais, não. O que eu percebo, muitas vezes, o pai, ele está entregando passando a responsabilidade da educação dos seus filhos para outra pessoa, está terceirizando a educação. Mas eu não vejo como medo, eu vejo muitas vezes como omissão, eu vejo muitas vezes como aquele pai ou aquela mãe que precisa trabalhar e sai. E quantas crianças estão sendo orientadas por programas de televisão, ou crianças que passam muito tempo na escola e são educadas como a professora, o orientador tem que ser. E aquela criança volta para casa à noite, vê o pai ou a mãe um pouquinho só de... E tem situações que não são necessárias aquela criança passe tanto tempo na escola. Muitas situações assim, a criança, eu pergunto assim, quanto tempo você fica na escola? Muito tempo. Eu não vejo assim dessa forma, como se os pais estivessem tendo medo dos... Muitos deles não estão para educar, isso é verdade. Mas, pegando essa fala da senhora aí, a respeito da terceirização da educação, eu me dirijo novamente ao pastor Leonardo Távora. Se o fato de terceirizar a educação tira um pouco do respeito que os filhos têm com os pais, se isso é verdade, como reverter isso? Como voltar a conseguir impor limites sobre os filhos, numa época em que a gente precisa terceirizar a educação? Terceirizar a educação muitas vezes é necessário, mas eu aprendo que nós muitas vezes apresentamos a disciplina pelo próprio exemplo. Ensinar pelo exemplo, eu acho que ainda trazem resultados muito eficientes. Então, na medida do possível, acho que cada educador, cada pai, cada responsável, cada pessoa que tem ali a incumbência de zelar, né, como falou minha colega, pela vida, pela integridade psico, sócio, emocional e espiritual de uma criança, ela precisa ensinar pelo exemplo. Nós não podemos mais simplesmente educar com frases que muitas vezes nós ouvimos no passado dos pais, né? Faz porque eu mandei, não interessa, é porque é assim, é do meu jeito. Então, os nossos filhos precisam olhar para nós e aquilo que nós vamos apresentar ou exigir deles, eles precisam ver primeiramente em nós, né? Então, é o respeito, é o zelo, é o cuidado, é o carinho. Alguém disse, né, que as palavras, elas ensinam, mas os exemplos arrastam. Eu acho que um relacionamento discipulador entre pai e filho ainda podem trazer bons resultados nesse tempo presente. Ok. Então, o caminho para reverter e voltar a ter limites seria dar um bom exemplo. O pai que não dá um bom exemplo, então ele perde a autoridade. Seria exagero dar como exemplo o rei Davi? Ele teria perdido a autoridade sobre os seus filhos? O senhor poderia narrar isso? A história do rei Davi é muito interessante, né? Porque a Bíblia relata que depois da queda de Davi, ele se unge, ele se prepara e ele volta para adorar. Só que a Bíblia fala que a espada, ela entra na casa de Davi. Nós precisamos entender, e isso é uma forma de nós ensinar os nossos filhos, que ao restringi-los de alguma coisa que eles fizeram diante de um comportamento inadequado, não existe necessariamente a ideia de um castigo, porque castigo gera a ideia de mocinho ou de vilão, de bom ou ruim. Mas se nós começarmos a ensinar aos nossos filhos que as nossas escolhas, elas geram restrição e consequências, nós vamos eliminar a ideia de castigo
ou punição, e começar a mostrar a eles que cada escolha que eles fazem gera um resultado, que pode ser positivo e um resultado negativo. Deus, ele sempre vai nos perdoar, assim como os pais também devem perdoar o comportamento inadequado do filho. Entretanto, as consequências das nossas escolhas, elas ficarão. Às vezes perdurarão por alguns anos, fazendo com que colhemos ali ou colhamos o resultado daquelas escolhas. Então, perder a autoridade é possível que caia sim em descrédito uma fala do pai, porque hoje as crianças elas questionam, né? Elas nos interpelam. Nós não podemos simplesmente falar faça o que eu digo, Sim, mas não faça o que eu faço, porque eles vão perguntar, mas por que isso? Por que aquilo, pai? Então, é necessário certo. resgatar a credibilidade da autoridade, da paternidade, através de Ok. comportamento Só para adequado e bons deixar bem exemplos. claro essa experiência de Davi, do rei Davi, me parece que ele não teve uma postura, ele se omitiu diante do erro e dos problemas graves dos seus filhos. Ele teria tido talvez um tipo de sentimento de culpa e por isso não impôs os limites aos filhos, por ele ter errado? É possível, né? É possível. A consciência de Davi certamente o aterrorizou durante muitos anos, né? Entretanto, nós precisamos entender que há exemplos bíblicos de pais, como reis, por exemplo, que foram reis ímpios, reis injustos, que os seus filhos vieram tomando ações e atitudes totalmente contrárias a que os pais haviam feito, né? Então, alguns restauraram o Aham. templo, restauraram a adoração em Israel. Então, a ideia de que o filho vai ser, né, o que o pai será, e é uma coisa que a gente precisa rever. Como disse a minha colega, há casos e casos, né? A subjetividade humana é muito complexa, mas é possível, né? A Bíblia não deixa claro, não tem um texto que mostre, né, essa consciência que traz culpa para o próprio rei Davi, mas há sim, assim como existia, né, no sacerdote Eli, uma certa permissividade, né, com Davi, Ok. diferente do patriarca Jó, que ele ofertava, sacrificava mesmo antes dos filhos terem errado. Um bom exemplo a ser seguido. Ok. Ótimo. Pastora Anelisa, se nós temos um filho, uma criança ou adolescente, vamos chamar de rebelde, impossível, aquele filho sem limite, que quebra regras, como agir pontualmente naquele momento para resgatar o respeito e impor o limite? Primeiro, é importante a gente mencionar que a rebeldia, isso que você está chamando de comportamento impossível da criança ou adolescente, faz parte da sua imaturidade cerebral. Crianças e adolescentes ainda não têm o cérebro maduro, e a ausência desse cérebro maduro proporciona comportamentos que nós vamos considerar inadequados. Então, isso é uma fase do desenvolvimento infanto-juvenil, esse descontrole emocional, isso que nós chamamos de rebeldia. Então, se um pai quer colocar limites nessa criança, primeiro precisa compreender que ele é a pessoa madura da relação. É o adulto da relação que precisa controlar os seus sentimentos, precisa controlar as suas ações e os seus impulsos, a fim de oferecer para a criança um ambiente saudável para que ela possa aprender a se regular emocionalmente. Eu costumo dizer que um adolescente rebelde, uma criança rebelde, com um comportamento emocional muito aflorado, reflete muito mais o descontrole dos seus pais ou da sua família do que o seu próprio. Crianças e adolescentes criados em lares onde há equilíbrio emocional por parte dos adultos, e estes adultos ajudam os adolescentes a se equilibrarem, as crianças a se equilibrarem emocionalmente, então esse ambiente será promotor de saúde mental para essas crianças e adolescentes que tendem a ter um comportamento também mais sereno. Então, se hoje um Então pai ou uma depende mãe mais tem um dos pais, adolescente né? com comportamento, sem dúvida, sem dúvida. Os pais é que são maduros na relação. E os adolescentes e as crianças tendem a espelhar o que vem em casa. Então, se um adolescente, uma criança é extremamente descontrolado nas suas emoções, ele tende a refletir o descontrole emocional do seu ambiente. Agora eu vou me dirigir aos três, quem preferir responder. Vamos exemplificar. Uma criança ou um adolescente, membro de uma igreja, cuja família não tem controle sobre ela.
Nesse caso, cabe à igreja, à liderança, o pastor, ou seja quem for, fazer uma intervenção para impor limites que os pais não conseguem? Ou o trabalho teria que ser com os pais? Quem responde? Posso responder. A meu ver, com os pais. Olha, eu Pode falar, pastora. A meu ver, com os pais. Gente, os pais. Meu povo, as crianças são a corda mais, é o lado mais frágil da corda. Veja, nós estamos falando de seres humanos que estão em formação. Se as crianças apresentam um comportamento inadequado, elas podem, inclusive, estar revelando sofrimento, tá, gente? Uma das formas das crianças revelarem que estão sofrendo é com esse tipo de comportamento que nós consideramos inadequado, rebelde, agressivo. Se uma criança está apresentando esse tipo de comportamento, essa criança está em sofrimento profundo. E esse sofrimento pode estar, inclusive, sendo gerado dentro da família. Então, se a igreja tem que intervir em alguém, é com esses pais, chamar o que está acontecendo nessa casa, o que está acontecendo nesse ambiente, para que essa criança apresente um comportamento emocional tão exacerbado. Então, vamos ter misericórdia das nossas crianças. Nós exigimos deles coisas que a gente não exige dos adultos. Então, vamos olhar para esses adultos, vamos olhar para esses ambientes e ver o que está acontecendo ali. Deixa eu abrir um parênteses. Uma coisa, eu gostaria de falar uma coisa. A ideia de culpa, né? Eu tiro a ideia de culpa e trabalho com a ideia de responsabilização. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Colossos, né, aos Colossenses, capítulo 3, ele responsabiliza os filhos, quando ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Eu acho que é importante esse trabalho feito com os pais também, mas lembrar da responsabilidade em cada faixa etária. Nós sabemos que as crianças ainda em tenra idade já crescem com as responsabilidades de respeitar, de fazer coisas dentro daquilo que lhes são propostos. Então, é só para a gente ter um certo equilíbrio, né? Para não colocar a responsabilidade totalmente nos pais, evidentemente sendo eles maduros, e tirar ou eximir os filhos, né? Porque a gente está falando de criança aqui, mas a gente não está citando faixa etária, mas pode ser um adolescente com 16 anos já, que já tem maturidade para saber o que é certo e errado. Bom, pelo que eu entendi, a pastora Anelisa chamou a responsabilidade dos pais e o pastor Leonardo também pontuou agora dos filhos. Eu agora me dirijo à doutora Rose Siqueira. Como a senhora enxerga isso e como seria a intervenção da igreja, se ela deve ou não existir? Olha, eu sou pastora também há mais de 30 anos. Amém. E sou terapeuta, digo com toda idade, de conhecimento e com responsabilidade. Toda igreja é orientada, assim, mas o papel da igreja é, no caso, chamar os pais para conversar. Porque muitas igrejas são igrejas que, digo toda, não estou generalizando, não se preocupam muito em chamar o que está acontecendo dentro da casa. Uma criança pode estar sendo abusada naquela casa e apresentar um comportamento muito agressivo. Por favor. Então, quando eu concordo com a colega que falou, vamos cuidar das nossas crianças. Os crianças, por lares cristãos, é absurdo. E o que a igreja está fazendo? Então, eu sou orientadora educacional também. Então, quantas igrejas orientando as professoras das igrejas a perceberem o que está acontecendo com a criança, que é considerada rebelde. Eu considero, para mim, essa palavra não, porque a possibilidade de atração, sim. A gente trabalhar principalmente o afeto. Muitas de suas casas estão sendo violadas seus direitos em maculares. E muitas para isso. Eu trabalho há muitos anos com isso e assim eu fico. A minha parece quando eu vejo que ser
respeitos. E aquela criança está levando surras, aprendendo a fugir, e ela apresenta um comportamento adequado. E aí eu vou dizer o que essa criança é possível? Não, eu vou dizer aquele lar que está doente. Então, o papel da igreja é orientar as famílias, é tratar com afeto, mostrar a ternura e não castrar e expulsar aquela criança de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ok, estou voltando aqui agora à pastora Anelisa, porque ela falou do sofrimento que a criança está enfrentando quando ela muitas vezes nem entende o que está acontecendo. Eu pergunto, uma criança que quando é contrariada ao receber um não, ela sofre, mas também a criança que só ouve sim, ela será um adulto feliz? Para qualquer um responder? Pode responder. Qualquer ser humano tem que aprender a lidar com frustração, né? Nós vamos receber muitos nãos ao longo da vida, né? E faz parte do nosso processo educativo aprender a lidar com os nãos e a lidar com a frustração, né? Então, qualquer educação respeitosa inclui também negativas, né? Agora, a forma é como nós vamos apresentar essas negativas, como nós vamos apresentar essas coisas que as crianças não devem fazer, ou como nós vamos apresentar aquilo que elas devem fazer. E como que nós vamos também ensinar as crianças a lidar com frustrações, né? Então, lidar com frustração é uma necessidade do ser humano. Faz parte do ser humano. Agora, para os três, para onde a sociedade caminha? Com essa geração chegando, cada vez mais vamos chamar de autossuficiente, questionadora, a modernidade aí, muitas vezes deixando os pais para trás. Para onde ela caminha quando o assunto é limites? Pastor, quer responder? Dura essa pergunta, né? Porque nós não podemos ser pessimistas, né? E como profetas do caos, mas também não deixamos de ser realistas e dizermos que essa geração sem limite, de fato, é uma geração que pode caminhar aí para um rumo bem desastroso, né? Eu chamo de geração TikTok. Por que é a geração TikTok? Que é a geração que assiste um vídeo de 15 segundos, que se nos primeiros 5 segundos não gostar, ele já arrasta para cima, né? E nem tudo na vida a gente vai conseguir arrastar, nem tudo na vida a gente vai conseguir mudar assim de forma satisfatória, imediata. Então, como disse a pastora Ana, devemos aprender sim com as frustrações, devemos entender que não, sobretudo de Deus, também é resposta. Porque quando Deus dá um não como resposta hoje, é prevenindo, é zelando, é protegendo, para que lá na frente possamos ouvir um sim para abençoar as nossas vidas. Pastora Anelisa e terapeuta, eu entendi a sua posição em defesa da criança, que precisa também ser respeitada. Tanto é que os pais falam que não devem irritar os seus filhos. Por outro lado, não seria preocupante se preocupar tanto com os filhos para não magoá-los, para não feri-los, e talvez isso possa refletir lá na frente. E a sociedade, como é que fica com essa geração que exige tanta compreensão? Mas acredito que todos nós queremos ser compreendidos, não? Acho que a necessidade de compreensão é uma necessidade humana. E veja, eu retomo na minha fala de perguntar o que vem a ser colocar limites. Você pode colocar limites de forma respeitosa, considerando os sentimentos envolvidos e formar cidadãos equilibrados, autocríticos, resilientes. Porque quando nós criamos um ambiente de respeito, nós ensinamos as nossas crianças a reproduzir ambientes de respeito também. Vou exemplificar. Se você cresce violentando a sua criança, você ensina para ela, lá quando ela crescer e ela for uma adulta, a não entender que a violência é inadmissível. Se você violenta a sua criança com palavras, com ações, com tapas, no dia que ela tiver um relacionamento abusivo, quando ela for adulta, ela não vai saber que aquilo é inadmissível, porque ela acostumou que é assim. Então, se a gente tirar a questão do abuso, da violência, não vamos falar da violência, da agressão à criança.
Eu me refiro agora e gostaria de ouvir todos sobre isso. A criança que não é agredida, não é corrigida fisicamente, mas que muitas vezes se impõe e confronta os pais. Não vai ser um adulto que não respeita regras na sociedade, no trabalho, na escola. Doutora Rose, o que a senhora pensa disso? Aquela criança que não é agredida, mas também confronta os pais. Não há um risco para a sociedade ter um adulto que não respeita a lei, por exemplo? Agora, da criança que não recebe o não, a criança que não sabe lidar com a frustração e aquela criança que não é orientada aos limites e às regras da sociedade, porque todos nós vivemos assim, quando os pais são permissivos, como falou o pastor, aí nós estamos criando uma geração de egoístas. Nós estamos criando uma geração de que irão confrontar o adulto, pessoas que farão emocionalmente, eles vão lidar com isso como chantagistas, serão os chantagistas emocionais. Então, a gente precisa impor limite, mas eu falo sempre uma coisa no meu consultório, sempre uma coisa na igreja. Nós precisamos colocar limites, precisamos ser duro sem perder a ternura. Endurecer o afeto e a ternura, porque a ternura, o afeto é primordial em tudo isso. É explicar, olha, eu estou dizendo não para você por isso, por isso, por isso. Não é dizer, é não porque é não mesmo. Não vai porque não vai. Mas você explicar o porquê. Então, para que a gente não crie uma geração de chantagistas emocionais e de pessoas egoístas, precisa impor limites. Sim, mas a gente precisa impor limites amando e respeitando quem é essa criança. A estrutura da sua personalidade, o seu caráter vai ser formado, mas se a gente não falar tudo, a gente vai ficar muito difícil daqui a uns anos. Vai ficar difícil com uma geração chantagista, né? Seria até um tipo de psicopatia social. O que o senhor acha disso, pastor Leonardo? Lília, eu posso falar aqui na qualidade de psicólogo clínico? Eu posso falar na qualidade de psicólogo clínico que a gente deve tomar um cuidado para não psicologizar o pecado, né? A gente está falando da raça humana. E a raça humana é uma raça decaída, né? Nós somos afetados pela herança do pecado adâmico. Então, parece que desobediência já está no DNA do ser humano. A Bíblia fala que aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço, eu peco. Acho que é interessante a gente também tratar a questão da herança pecaminosa que está sobre a raça humana. E você muitas vezes vai ver uma criança em tenra idade fazendo coisas que você fala, mas quem ensinou isso? Como esse comportamento foi adquirido? Como esse comportamento foi aprendido? E nós vivemos uma geração contaminada pelo relativismo. A pastora Ana falou, né? O que é limite? Assim como muitas vezes se há uma dificuldade para entender o que é limite, hoje em dia também se há uma dificuldade para entender o que é pecado. O pecado foi relativizado hoje. Tudo foi contaminado pelo relativismo. Então, hoje em dia, fica muito difícil você colocar um padrão de normas e regras, sobretudo bibliocêntricas, para ser seguidas, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua decisão, cada um tem a sua escolha. Então, o pai, por mais assertivo que seja, muitas vezes eu recebo todos os dias casos assim, com família funcional, não há uma disfuncionalidade na família, não, mas a criança ou adolescente ainda assim, sem sofrer violência física, verbal, patrimonial, escolhe errar o caminho, escolhe não obedecer, escolhe ser ali um adolescente que descaracteriza tudo aquilo que aprendeu dessa família, que aparentemente é uma família base com fundamento e uma família funcional. Há esses casos também. Pastora Ana, quando começar
a se colocar limite nos filhos? Em que idade? E só para acrescentar a pergunta, até quando esse filho deve receber limite dos seus pais? Pastora Ana. A vida toda. Nós vamos viver o tempo inteiro criando limites para nós mesmos como sociedade, né? Nós vamos criar as leis, né? Nós vamos continuar. Eu sou filho, eu sou casada, tenho meus filhos, mas eu continuo ouvindo minha mãe, ouvindo as experiências que ela tem para mim, porque considero que a sua experiência de vida também norteia a minha experiência de vida, né? Então, nós vamos colocar limites o tempo inteiro, porque o limite é a proteção da vida. Se a gente não tiver limite, a gente coloca a nossa vida em risco. Certo, entendi. Então, mas, por isso exemplo, eu reitero. Um bebê que joga um brinquedo no chão, nesse momento ele já tem que receber limite ou é natural da idade, da faixa etária? É bem diferente de uma criança maior ou um adolescente jogar algo no chão. É esse tipo de colocação que eu estou precisando ouvir para saber quando, a partir de quando, isso é benéfico ou isso é nocivo na hora de começar a colocar o limite. É para mim essa pergunta? Isso é benéfico, Sim. gente. Os outros também podem comentar. Isso é benéfico. Você vai jogar o brinquedinho no chão, porque ela vai dizer assim, olha, eu estou aqui. Quando o adulto vai lá e fica para ela, isso é necessário. Então, quando eu vejo algumas mães batendo na mão do filho, da criancinha, de que nem fez 1 ano ainda, porque ele está jogando brinquedinho. Isso é a noção do espaço. Isso é normalíssimo num bebê. Pode falar. Ok, aí, quando é que a criança ou adolescente só quer chamar atenção? A doutora Rose falou aí que é benéfico, a criança está tendo noção de espaço e ela não deve ser corrigida por jogar um brinquedinho no chão quando é muito novinho. Mas há uma faixa etária também que eles querem chamar atenção e outra faixa etária que parece que eles querem confrontar e desafiar. É possível mensurar essas faixas etárias e dizer quando é que o pai deve se impor ou quando é normal? Quem responde? Pastor Leonardo? É interessante a ideia de normalidade, né? Eu volto na questão que muitas vezes vai se relativizar as questões. Muito boa a fala da doutora Vera. Eu acho que precisamos, então, entender, estabelecer o que é normal, o que é natural. Gosto até de usar essa ideia. Né? Uma criança que está em desenvolvimento psicomotor, por exemplo, ela vai jogar o brinquedinho, você pega, dá para ela, ela joga de novo, né? Esse das-din, né? que Freud vai falar ali, de dar e pegar de volta. Acho que isso é super natural. Mas, por exemplo, suponhamos que essa mesma criança que joga o brinquedinho, que está ali entendendo o espaço, o limite, desenvolvendo a questão psicomotora, ela vai dar um tapinha no rosto do colega da creche. Talvez aí seja a hora da intervenção, entendeu? Porque jogar o brinquedinho é super normal e natural, mas bater no rostinho do colega em forma de chamar atenção, como você disse, ou até mesmo confrontar, né? O espaço aqui é meu, não quero outra criança aqui comigo, talvez esse seja o momento. Então, acho que o pai precisa identificar, né? Qual comportamento ele pode prevenir como um comportamento adequado, saudável, natural, normal, e o comportamento, na verdade, que vai ser disfuncional. Quero agradecer muito a sua Perfeita sua colocação, pastor, porque você coloca uma questão objetiva, né? A criança bateu no rosto do coleguinha. Vamos colocar limite? Claro que vamos. É inadmissível você viver em sociedade e agredir o outro. Não pode. Agredir o outro em sociedade é um comportamento absolutamente inadequado. Agora a pergunta é como você vai colocar esse limite? Você vai bater na mão do menino? Então você vai ensinar para ele que não pode bater batendo? Não faz sentido nenhum. Então você vai pegar a mãozinha da criança e falar: olha a mãozinha que linda, a nossa mãozinha para fazer carinho. Olha como é mais bonito a gente fazer carinho do que a gente bater. Nossas mãozinhas não foram feitas para violência. Isso é colocar limite. Agora o pai que manda não bater, batendo, não está sendo incoerente. Bom, gostaria de dizer que nós estamos encerrando o debate comunhão. Quero agradecer a participação do pastor Leonardo Távora, da pastora e terapeuta Ana Elisa, da pastora e psicanalista Rose Siqueira,
que nos atenderam tão bondosamente, tão prontamente. Tenho certeza que isso vai enriquecer muito as famílias que estão nos ouvindo. Eu sou Lília Barros e este foi o Debate Comunhão.